índios no Brasil. Antes de 1500, da chegada dos portugueses, existiam diversos povos indígenas no Brasil, cada um com sua cultura, religião e costumes. Viviam de caça, pesca e agricultura. Os índios vivem em tribos, e em todas as tribos existem duas figuras importantes, o cacique e o pajé. O cacique é o líder político e ele também é responsável pela administração da tribo. O pajé, ele cuida da religião e também tem a função de transmitir o conhecimento e a cultura. Na religião indígena, ela se baseia na crença de espíritos de antepassados e da força da natureza. Eles fazem rituais, onde eles cantam, dançam e pintam o corpo em homenagem aos seus antepassados e aos espíritos da natureza. Os historiadores dizem que existiram cerca de 4 milhões de índios no Brasil antes da chegada dos portugueses. O descobrimento do Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500. Nessa data, as caravelas da esquadra portuguesa, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral sul do atual estado da Bahia. Dias após a chegada, ocorreu o primeiro contato entre os indígenas brasileiros que habitavam a região e os portugueses. Logo após o primeiro contato, os indígenas se impressionaram com os metais e joias, e com este interesse, os portugueses pensaram que haveria metais preciosos na nova terra. Este contato entre os indígenas e os portugueses foi um verdadeiro choque de culturas, pois surgiu o estranhamento entre ambos, envolvendo as vestimentas, as barbas compridas ou o hábito de andarem nus. A partir daí, a busca pelos interesses começou, com a colonização, a civilização, o catolicismo e etc. No tópico de agora, a gente vai falar sobre as feitosas, as vilas e as cidades do Brasil. Feitosas eram pequenos pedaços de terra onde cabiam pequenas quantidades de homens e eram fortificados contra ataques. A primeira feitosa foi a de Cabo Frio, onde ficavam por cerca de 24 homens portugueses. Com as capitanias hereditárias surgiram as primeiras vilas, no caso a de São Vicente, que foi criada em 1532. A primeira cidade foi a de Salvador, em 1549, na Baía de Todos os Santos. Para construí-lo, o governador-geral teve a ajuda de jesuítas, índios e os antigos colonos do local. O processo de independência do Brasil foi longo e cheio de guerras internas, e foi proclamado por um português. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a República nas margens do Ipiranga, separando-se assim de Portugal. Contudo, não foi uma separação total, pois algumas províncias brasileiras ainda eram anexadas a Portugal. Mas só que depois de um ano de mais lutas e guerras internas, essas províncias foram logo totalizando a independência total do Brasil, que foi o primeiro país a aceitar e a reconhecer essa independência do Brasil foi os Estados Unidos. E na Europa foi uma situação mais complicada, porém, depois de algum tempo foi aceita. Mas se a gente parar para pensar, o Brasil ainda não é totalmente independente. Nós ainda dependemos muito do trabalho exterior, e às vezes isso traz pobreza, desempregos e muitas pessoas sem condições atualmente. Então é necessário um trabalho mais árduo nesse processo. Falando sobre o desenvolvimento das civilizações, a gente pode falar que a ocupação começou no litoral e se expandiu para o resto do país. Tinha em sua função ocupar o terreno para que não houvesse invasões de outros povos. Diversas cidades foram criadas em pontos estratégicos que beneficiavam a coroa portuguesa. No século XVII, houve a consolidação da lusa no litoral brasileiro. As grandes fazendas começaram a se desenvolver a partir de rios e lugares de melhor vivência. Após isso, houve a chegada de outros povos europeus que colonizaram o sul do país, com o intuito de proteger as fronteiras de invasões. A principal mudança aconteceu no Rio de Janeiro, no qual teve uma grande evolução na população
E na cultura, porque a cidade começou a se desenvolver refletindo na cidade de Paris. Após isso, houve a industrialização e foi quando as cidades começaram a se expandir. A população do Brasil gira em torno de 200 milhões de pessoas, o que sugere que a urbanização vem aumentando cada dia mais. Isso a gente pode observar com as grandes cidades e cidades que eram pequenas, hoje em dia já são considerados grandes polos políticos e econômicos para o Brasil. Hoje mesmo, o Brasil sendo um país subdesenvolvido, ele tende a crescer muito justamente por causa da urbanização, que vem aumentando o número de pessoas e o número de fábricas e o número de tudo que se pode imaginar. Com todos os fatos apresentados, a gente pode concluir que a urbanização é um fator muito importante para o desenvolvimento de um país. Com isso, a gente não pode ignorá-la e sim estudá-la cada vez mais para que não torne algo fora do controle do país.